Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao nosso canal Intervalo de Aula, o nosso quadro Conversa de Classe. E, gente, hoje tem duas coisas sobre o nosso programa. Primeiro, porque o tema é fascinante. A gente vai falar um pouquinho da relação de língua portuguesa e YouTube, né? Acho que fica um mistério aí pra gente saber qual que é essa relação. E segundo, porque eu tô aqui com um professor que me inspira, que eu admiro muito, né? Tenho a honra de dizer que eu participei já de uma sessão de formação com ele lá no Google em São Paulo, no evento do Google Champions, e a partir de lá nasceu aqui a ideia de fazer o convite, né? Professor Noslen, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar aqui do Conversa de Classe. E eu já queria começar mandando a primeira pergunta, né? Eu queria saber, professor, se você pode contar um pouco para a gente como que foi essa transição da sala de aula para o mundo do YouTube. Professor Noslen, boas-vindas. Obrigado, Mayra, obrigado pelo convite, obrigado por ter lembrado de mim, muito feliz por estar aqui com você, bater esse papo, tentar contribuir um pouquinho aí com essa maluquice que eu faço nas redes sociais aí, né? E então, primeiro, muito legal, porque você pergunta como foi essa transição do YouTube para da sala de aula para o YouTube, né? Na verdade, foi uma transição que eu jamais imaginei que isso fosse, tá? Não foi nada pensado, foi totalmente orgânico de uma forma que foi muito surpreendente. Primeiro porque, quando eu comecei no YouTube, a minha ideia não era eu vou fazer algo no YouTube para abandonar a sala de aula. Pelo contrário, eu pensei só em acompanhar os estudantes, né? Eu criei o canal no YouTube porque eu percebi que os estudantes estavam no YouTube o tempo todo. E aí eu tenho uma pequena paráfrase que eu faço aqui do Milton Nascimento. Né? Milton Nascimento fala que o artista tem de ir aonde o povo está. E eu falo que o professor tem de ir aonde o estudante está. Então, se o estudante está no YouTube, eu preciso estar lá também. Isso foi lá em 2015, né? Se fosse pensar nos dias de hoje, tem que estar em TikTok, Instagram e outras redes, né? Mas lá em 2015, eu falei, pô, então todo estudante está lá, eu preciso estar lá também de alguma forma. E foi aí que eu tive a ideia de criar o canal no YouTube, pelo simples fato de acompanhar o meu estudante. E de levar a língua portuguesa num ambiente que ele está também, que é um ambiente digital. E aí criei o canal e comecei a postar vídeos recorrentes a partir de 2016. Então eu fiz o piloto ali no final de 2015 e tal, depois eu tirei o piloto do ar e voltei a fazer vídeos constantes a partir de março de 2016. E de março de 2016 para cá, aconteceu um movimento maluco na minha vida, porque as coisas começaram assim. Comecei a atingir muitas pessoas, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, eu fui entregando os vídeos constantemente no YouTube, porque precisa ter essa constância. E quando eu percebi, eu já estava batendo 100 mil inscritos em 1 ano e 4 meses. Então, foi muito rápido mesmo, assim, né? Inclusive nos dias de hoje. Você abre um canal hoje, é muito difícil o canal chegar a 100 mil inscritos em 1 ano e 4 meses. Então, ainda mais no canal de educação, né? A gente estava falando de educação, de língua portuguesa, de gramática, né? Porque eu estava dando aula de gramática no canal. E aí as coisas foram crescendo. Quando eu percebi que estava com 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, e aí eu percebi que eu tinha chegado muito longe sem eu mesmo ter me preparado para isso, de certa forma. E quando eu percebi isso, eu percebi também que eu estava tendo aí um retorno financeiro da rede social. Na época que eu comecei, eu trabalhava em 7 lugares ao mesmo tempo. Eu dava aula em 7 instituições de ensino. Não é pouca coisa, né? Então eram 7 instituições. Eu trabalhava de segunda a sábado, manhã, tarde e noite, todos os dias da semana. Então, era uma vida muito maluca. Eu tinha um períodozinho de quinta-feira à tarde ali, que era das 2 às 5, eu tinha um horário livre, que era o horário que eu parava para gravar o vídeo. Eu parava para gravar o vídeo nesse horário, deixava o pessoal editar e voltava para a sala de aula. Então, quando eu comecei a perceber que eu um retorno financeiro, eu olhei para aquele retorno financeiro e falei, opa, eu posso começar a ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Diminuiu um pouquinho das instituições presenciais, porque eu tenho aqui alguma coisa que está vindo, está equiparando em algum nível. Obviamente, eu jamais imaginei que pudesse receber o mesmo que recebia dando aula em 7 instituições vindo da internet. Então, eu comecei bem devagarzinho essa transição. Então, no primeiro momento, eu larguei 2 escolas, né, 2 cursinhos na época, depois fiquei com 5, daí diminui para 3, depois diminui para 2, depois diminui para 1, até quando eu aproveitei a transição toda. Mas isso foi ao longo dos anos. Então, isso foi lá, eu comecei a reduzir carga em 2017 para 2018. Então, pensa, em 2016 o ano todo,
17 já comecei a perceber, opa, já dá para fazer alguma mudança, então 18 eu comecei a reduzir, 19 e 20, e aí 21 foi o último ano que eu estava em sala de aula. Então foi bem devagar mesmo essa transição. E eu só saí de sala porque realmente a internet me engoliu e pediu mais da minha dedicação. E querendo ou não, nesse momento, em 2021, quando eu saí, eu já tinha um projeto meu, que eu precisava dar conta dele e estar inteiro nele, né? E aí não tinha como, né, ficar delegando muitas coisas. E eu comecei a viajar muito também, né, pelo Brasil todo, dando palestras, aulões. Então, tudo isso foi fazendo com que, poxa, eu vou precisar me dedicar mais para esse projeto meu aqui. Porque eu gosto muito de sala de aula, sempre gostei, mas aí foi inviável, porque eu não tinha como falar para um colégio, olha, essa quarta-feira eu tô aí, na quarta-feira que vem eu não tô, né? É difícil, no colégio cada peça que falta, né, a engrenagem enrosca. Né? Então eu preferia sair de sala para não complicar os lugares que eu estava na época lá. Então, foi essa transição bem lenta mesmo. Né? Percebendo, pisando quase que em ovos, assim, será que é isso mesmo? Né? Porque dá um frio na barriga, né? Quando você está pela escola, você sabe, poxa, não. Eu sei quanto eu tenho feriado, eu sei quanto eu tenho férias, eu sei quanto que vem no final do mês também. Quando você começa a sair para um lado mais empreendedor, você, puxa, e aí? Esse mês pode vir uma coisa bacana, mas o mês que vem sai alguma coisa. Então é muito incerto tudo isso, mas ao mesmo tempo eu resolvi me jogar de cabeça nesse processo. Professor, que bom, né, que você se jogou de cabeça, porque hoje a gente tem aí a sua presença, né, e na verdade você trocou a pequena sala de aula por uma grande sala de aula que hoje é o seu canal do YouTube, né, e gente, ele fala assim, um projeto, né, mas eu acho que é o maior canal de língua portuguesa do Brasil, o seu. É o maior canal de língua portuguesa do YouTube mundial. Mundial, gente. Então, ele está falando um projeto, né? E o canal dele é mundialmente famoso. O que eu queria perguntar, né? Como que você vê a influência das plataformas digitais, como, por exemplo, o YouTube ou qualquer outro que você queira citar, na forma como os alunos aprendem hoje em dia? Bom, primeiro que mudou muito, né, essa relação do aprendizado nesses últimos anos, assim. A própria internet fez esse processo, as gerações que estão vindo também, né, cresceram com a internet no colo, já na mamadeira quase, então esse processo está mudando muito. A gente sabe que existe uma velocidade diferente para as pessoas aprenderem e até o mundo tem uma velocidade diferente. Então, a comunicação mudou muito. O modo de comunicar no ensino também mudou bastante. Então, a forma que a gente comunica hoje os conteúdos também tem que acompanhar, querendo ou não, um pouco disso. É óbvio que a gente sabe que quando está na sala de aula, tem uma outra dinâmica de aula. Porém, a gente precisa começar a colocar algumas coisas dentro de sala que meio que remetam a esse mundo real que as pessoas vivem fora de sala de aula. Porque a gente sabe que, né, quando o aluno sai de sala, ele está num ambiente totalmente diferente. Então, se a gente conseguir mesclar isso, a gente consegue dar conta de até acompanhar a linguagem de ensino. Então, eu vejo que hoje, primeiro, a gente tem um processo muito acelerado de comunicação e acelera também até para ensinar. Os alunos têm uma dinâmica diferente de aprender as coisas. Né? Muitas vezes ali, né, naquele scrollzinho de 1 minuto para cima e para baixo, e eles conseguem muitas vezes absorver alguma coisinha, às vezes não tão profunda quanto ele gostaria, mas alguma coisa fica ali. Então, a gente tem muito que tentar aproveitar disso. Eu vejo que hoje existe uma mescla do conteúdo mais superficial, que a gente consegue muitas vezes em segundos passar para o aluno, e pelo menos nem que seja para despertar nele a vontade de criar algo mais profundo. E acho que aí está um grande desafio. Em poucos minutos na internet, você conseguir despertar a vontade do estudante. Legal, eu quero saber mais disso. E aí, nesse quero saber mais, você consegue puxar ele para um aprofundado, que a sala de aula consegue fazer também. Então, existe essa dinâmica muito diferente hoje, né? Lá no passado, vou colocar aí há 15 anos, eu dava aula só em sala de aula, por exemplo, né, era diferente. Você poderia até trazer uma música para a sala para trabalhar, enfim, mas não tinha todo esse dinamismo que existe hoje com a internet. Então, a gente precisa também aproveitar disso, de alguma forma, para despertar o interesse do estudante para aprofundar o conteúdo dele. E esse é o grande desafio dos dias de hoje, né, de fazer com que uma pílula, muitas vezes, de conhecimento desperte a vontade do funcionamento. E professor, eu acho interessante, né? Eu estava te contando no começo da entrevista que eu tenho um exemplo aqui em casa, né? O meu esposo é seu fã e ele fala o meu professor Nosley, né? Ele te entende aí como professor, né? Como uma pessoa que está ensinando ele ali no dia a dia.
você acabou se tornando um especialista na produção de conteúdo digital educacional, né? Eu queria saber como que você vê essa união da linguagem audiovisual para contribuir para o ensino de língua portuguesa, que seja mais dinâmico e mais envolvente. Bom, a primeira coisa que a gente, que é falando de nativo de língua portuguesa, nós nos comunicamos o tempo todo também no português. Então, isso já é algo que me facilita muito, porque qualquer coisa que eu for utilizar na rede, eu estou usando a língua e as pessoas que vão receber também com a mesma língua. Então, isso já me facilita muito. Então, esse olhar para usar a língua portuguesa na internet e trazer também quem está na internet para a próxima língua, isso é algo que eu fui aprendendo com o tempo, de enxergar em tudo que acontece na rede social ou fora dela um motivo para falar de língua portuguesa. Em tudo. Desde um meme até um videozinho qualquer. Então, assim, quanto mais a gente consegue mesclar essa forma de as pessoas se relacionarem com a internet com a língua, mais elas vão se interessando pela língua, sabe? Então, trabalhar muito com a curiosidade, né? As pessoas são muito curiosas de modo geral. Então, eu sempre tento buscar isso. Mostrar a língua portuguesa contextualizada no dia a dia, e especialmente no dia a dia da internet. No dia a dia das pessoas que consomem a internet o tempo todo. Como está todo mundo consumindo a internet o tempo inteiro, então eu consigo, né, despejar um pouquinho de língua portuguesa o tempo todo na internet também. Então, essa mescla é uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo também, né, de tentativa e erro muitas vezes. Então, fazer um vídeo um pouco mais elaborado, eu vi que não funcionava. Um vídeo um pouco mais objetivo, um pouco mais, talvez até mais pílula, mais raso mesmo de conteúdo, eu conseguia agregar mais as pessoas. Opa, acho que é por aí o caminho. Então, eu fui mesclando, entendendo como funcionava, desde usar música, eu já usava em sala de aula, paródias, trazer a paródia para dentro da internet também, mas não só a paródia pela paródia, mas fazer o clipe na paródia, então, que é o audiovisual em si, né, aproveitando que a internet nos oferece, que é esse audiovisual, entregar esse audiovisual junto com a letra da paródia, com a música cantada. Então, se eu faço uma paródia hoje, eu vou no estúdio, gravo o áudio da música, no estúdio mesmo de gravação, tudo certinho, aí vou lá, um monte de roupa para tocar, para fazer um monte de personagem na hora de gravar. Então, essa coisa que existe, né, o visual também da internet, faz muito parte do processo. Então, a gente faz toda essa mistura para poder fazer com que as pessoas olhem para a língua portuguesa de um jeito diferente. Porque eu sei que muitas vezes fala de língua portuguesa para uma pessoa, meu Deus, de regra, de gramática, ai, Jesus, né? Então, eu falo, não, calma, ela pode ser divertida. Eu tento aproveitar e apresentar essa língua portuguesa divertida, mais fácil, mais acessível, e que eles já estão lidando no dia a dia e muitas vezes não percebem que estão lidando com ela. Professor, além, né, do trabalho que você tem aí com o seu canal no YouTube, você também é fundador da Caravelas Educacional EdTech e da plataforma Clube do Noslen, né? Eu queria saber se você pode contar um pouco, né, sobre essas iniciativas e como que elas buscam inovar no campo da educação e qual o impacto que elas têm tido aí nos estudantes. Legal. Hoje, o Clube do Noslen, que é meu curso, né, ele é um clube de estudo de língua portuguesa. Essa é a ideia do Clube do Noslen. E a gente entrega tudo que a gente pode entregar de língua portuguesa a mais do que tem na internet. Então, como eu disse, né, hoje na internet eu entrego algo mais raso, mais superficial, mais pílula mesmo. E aí, quando a pessoa quer aprofundar, aí foi que eu tive a ideia de criar o Clube do Noslen. Então, tem pessoas que querem aprofundar esse conteúdo. Então, eu preciso entregar um conteúdo mais aprofundado. E o Clube do Noslen, eu tenho aulas diferentes do que eu tenho na internet, então eu gravei outras aulas mais aprofundadas. Eu tenho material didático que eu entrego em PDF, eu tenho exercício, eu tenho simulado, eu tenho aulas de tudo lá. Tenho desde gramática, literatura, interpretação de texto, redação, tanto para Enem vestibulares, quanto para concurso, e quanto para Fundamental 2 também, né? Então, do 6º ao 9º ano. Eu tenho o reforço escolar. A gente entrega tudo, esse overview de todas as coisas ali, aprofundando o conteúdo, tem monitoria, tem monitoramento, tem tirar dúvida. Na redação, você pode fazer a redação, tirar uma foto da sua redação e enviar para nós, a gente corrige, devolve corrigido a redação. Então, você tem a possibilidade de também treinar a redação, porque hoje a redação é isso, a redação é treino, tanto no modelo Enem quanto no modelo de concurso. Então, a gente faz esse trabalho. Além disso, a gente está agora também colocando aulas de resolução de exercícios. Então, a gente vai cada vez mais colocando mais coisas para aprofundamento, para quem quer realmente aprender no português de modo mais profundo. Seja para uma prova de vestibular, prova de concurso, até para o dia a dia mesmo. Eu trabalho numa empresa e quero aprender mais sobre isso, então também vai ajudar, né, para quem está no mercado de trabalho. Para o reforço escolar, então a molecada que está lá, né, no 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, sofrendo com língua portuguesa, também tem as aulas pensadas para eles,
também na mesma dinâmica de monitoria e tudo mais. Então, tudo isso a gente tentou criar um arcabouço daí mais profundo. Então, lá na plataforma, a gente faz esse movimento, que é um clube de estudos de língua portuguesa aprofundado. Então, a gente tentou fazer isso, vem buscando fazer, e por incrível que pareça, tem dado certo. Tem pessoas que querem aprofundar o conteúdo, estão lá com a gente. A gente tem mais de 1.500 alunos lá ativos na plataforma. Uma plataforma que está crescendo cada vez mais. Hoje, de língua portuguesa também, nós somos a maior plataforma de língua portuguesa do Brasil. Então, porque a gente é especialista em língua portuguesa, né? As pessoas, muitas vezes, têm plataformas por aí com todas as disciplinas ou com várias outras coisas. A gente não. A gente focou em língua portuguesa porque é o nosso core, é o nosso coração, é aquilo que a gente sabe fazer. Então, para poder aprofundar. E o tempo todo a gente está inovando e colocando coisas novas na plataforma para as pessoas poderem ser acompanhadas de perto. E tem aula ao vivo comigo, uma vez por mês, então a gente entra ao vivo lá para conversar com os alunos, estudando, fazer perguntas dos conteúdos. Então tem aula ao vivo também de redação, tem aula ao vivo de gramática. Então tudo isso a gente tem implementado e a ideia é que a gente possa cada vez mais implementar coisas voltadas para quem quer aprofundar a língua portuguesa, porque eu acredito demais que quem domina bem a língua portuguesa tem também uma ascensão social. Porque se você domina bem a linguagem, você domina bem a comunicação, consequentemente você vai ter uma ascensão social. E, professor, é bem legal a gente frisar isso, né? O nosso público aqui que nos assiste, ou são professores ou ainda são estudantes que estão se formando, né? E acho que esse é um recado muito poderoso, né? Eles saberem que eles dominarem a língua portuguesa é um direito, né? E que eles também possam inspirar outras pessoas a fazer isso, como você tem feito nesse processo. Para gente finalizar, desculpa, acho que eu só não falei, eu decidi falar que Caravelas Educacional nada mais do que o PJ do Clube do 90. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? No fim das contas, eu falo que o Clube do 90 é só o projeto todo, né? O CDN. Que boa. Lembrei de uma coisa importante também. O CDN agora já está sendo entregue para escolas também. Tem muitas escolas do Brasil adotando o CDN como um material didático digital, né? Como suporte digital de língua portuguesa para as escolas. Então, já estamos aí entregando também para escolas do Brasil todo. Não é só para quem quer estar lá junto com a gente de modo individual, mas já tem escolas também no Brasil tendo essa possibilidade de ser parceiro do Clube do 90. Então, também, se tiver alguém de escola aí assistindo a gente, pode entrar em contato com esse aqui para ajudar. Por favor, gente, manda mensagem, porque tem muito gabarito aqui do trabalho do professor Nuslen, né? E aí, para a gente encerrar, né, você tem uma experiência em projetos grandes, né, com empresas que estão na mídia, por exemplo, o pessoal da Rede Globo, da Record, da Netflix. Eu queria saber, com essa sua visão desses grandes projetos, como que você enxerga o futuro da educação no contexto digital, mas especialmente aí para a língua portuguesa? Para mim, o futuro está acontecendo já, né? A gente falava isso há 5 anos. Vai chegar um momento em que vai ser tudo híbrido, né? O presencial com o online, vai ser tudo meio misturado. E isso já está acontecendo, né? A pandemia antecipou isso, né? A gente sabe que a pandemia antecipou isso de certa forma, pegou muita gente de calça curta, né? Ninguém estava preparado direito para essa realidade, mas esse futuro, cada vez mais agora, tem a gente ajustar esse caminhar, né? Eu acredito muito demais mesmo no trabalho do presencial, do offline com o online juntos. Assim, acho que esse hibridismo é o que é o futuro mesmo, pensando em ensino e aprendizagem de língua portuguesa, porque, assim, é tudo que eu falei, a gente está lidando com a língua portuguesa o tempo todo. Quanto mais as pessoas enxergarem isso, mais elas vão conseguir fazer sentido na hora que elas estão estudando as coisas. E quanto mais a gente, como professor, conseguir linkar as coisas para apresentar para o estudante, melhor ainda. Eu consigo falar, olha, você está aí falando de meme, mas olha, esse meme trabalha com isso aqui de língua portuguesa, é por isso que ele fica engraçado, é por isso que ele tem sentido, é por isso que ele não tem sentido. Então, todas essas brincadeiras com a língua, ela acontece o tempo todo no dia a dia, a gente não percebe. Então, essa junção, esse hibridismo do online com o offline é o que vai fazer com que a gente possa ensinar cada vez melhor, fazendo com que as pessoas também que estão aprendendo se interessem por aprender mais ainda. E aí a gente consegue levar cada vez mais essa palavra da língua portuguesa para mais longe. Então, eu acredito demais nesse processo. Acho que agora a gente vai sofrendo alguns ajustes nesse processo todo. Foi tudo meio corrido nesse primeiro momento, né? Essa junção do hibridismo, mas eu acho que agora, com o passar do tempo, isso tende a melhorar. A gente fala assim, mas agora chegou a inteligência artificial, isso aí vai complicar. Não. Se bem utilizado, a gente vai poder potencializar a aprendizagem de todo mundo com o uso das redes, com o uso da inteligência artificial. Inclusive, dei uma palestra sobre isso no ano passado, falando sobre essa ideia de usar a inteligência artificial na sala de aula. Né? Então, mas o aluno vai ficar copiando, mas é só de fazer o inverso.
fazer com que o aluno use a inteligência artificial para estudar e não para copiar. Né? Fazer ele ser o produtor do conteúdo e depois o próprio curador daquele conteúdo. E a gente consegue usar de modo mais produtivo. Então, eu tenho certeza que agora é um processo de ajustes, e que esse BDIS vai fazer com que a gente possa potencializar cada vez mais o ensino da língua e de todas as outras disciplinas. Professor Nuslen, muito obrigada, né? Uma honra de verdade. Eu sei que eu já falei isso no começo, mas repito, ter você aqui no Conversa de Classe. Acho que você contribuiu para a formação aí de muitas pessoas que nos assistem. Agradeço novamente essa entrevista. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Obrigado, gente. Tamo junto.